Os fariseus interrogam o cego, que foi curado por Jesus. Fariseus. Os fariseus e saduceus, eles desprezam Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, tudo que envolve o plano espiritual eles desprezam, porque eles seguem o Antigo Testamento. A história de Israel, a história do povo judeu. Eles ficam só ali e desprezam também as outras religiões. O judaísmo, ele é dividido em dois grupos, os fariseus e saduceus. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. Levaram, pois, aos fariseus, os fariseus e saduceus, eles são o judaísmo, a maior religião brasileira. O que antes fora cego. E era sábado, e o judaísmo, eles odeiam que as pessoas façam coisas no sábado, porque a tradição deles e a religião deles não permite, entende? Aqui no Brasil eles tentaram colocar isso, mas não pegou. Aí eles colocaram pro domingo. Domingo é dia de igreja, não pode fazer nada, entende? Tem que ficar lá orando na igreja. E ouvindo a história de Israel, entende? O dia em que Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos e curou o cego. Jesus fez o lodo e pôs nos olhos daquele cego, porque aquela pessoa ali, ela precisava de algo para ver, entende? Ele não iria acreditar se Jesus curasse ele só com a mediunidade. Aí Jesus fez aquilo ali para ele ver, entende? Para ele sentir, entende? Mas Jesus não precisava fazer isso, entende? Jesus era um médium de cura. Jesus trabalhava com 7 Espíritos de Deus. Isso está escrito aqui no Novo Testamento, no Espiritismo cristão. Quem já leu sabe onde está escrito. Eu ainda não cheguei lá, mas a hora que eu chegar eu vou mostrar onde está escrito. Então, os fariseus. Os fariseus e saduceus, eles desprezam Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, tudo que envolve o plano espiritual eles desprezam, porque eles seguem o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. O judaísmo é dividido em dois grupos, os fariseus e saduceus. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. Por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver. Ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos. Aqui é o cego falando que Jesus fez. Lavei-me e estou vendo, porque eles ficam perseguindo aquelas pessoas que acreditam em coisas que não seja o judaísmo, entende? Por isso, alguns dos fariseus, os fariseus, eles são o judaísmo. Os fariseus acreditam em santos. Diziam: esse homem não é de Deus, entende? Eles perseguem as pessoas que não acreditam no judaísmo, entende? Eles fazem de tudo para prejudicar aquela pessoa, entende? Porque não guarda o sábado, porque a lei judaica e a religião judaica, eles
desprezam praticar coisas no sábado, entende? Aqui no Brasil eles tentaram colocar isso, mas não pegou. Aí eles colocaram pro domingo. Domingo é dia de igreja. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Eles falavam que Jesus era pecador, entende? Porque Jesus não era judeu. Jesus não... A crença de Jesus era em Deus, não é no judaísmo, entende? Por isso que é coisas diferentes. O judaísmo é o Velho Testamento e o cristianismo é o Novo Testamento. É a experiência de Jesus, é os ensinamentos de Jesus que gerou o cristianismo, entende? A maior religião brasileira é o judaísmo, entende? Eles não acreditam em Jesus. Eles vivem um Velho Testamento. A história de Israel, a história do povo judeu. Eles ficam só ali. E houve discussão entre eles. De novo, os fariseus, o judaísmo perseguindo aquela pessoa que foi curada por Jesus. Perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos, que fez enxergar? Que é profeta, médiuns, magos, bruxos, é tudo igual, só muda a maneira de pronunciar a palavra. Respondeu ele, o cego: não acreditaram os judeus que ele, aquela pessoa que era cego, fora cego. Porque eles não acreditam em Jesus, eles não acreditam no milagre que Jesus pode fazer com a mediunidade, eles não acreditam em manifestação espírita, mediunidade, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, nada. Eles seguem o judaísmo, a história de Israel, a história do povo judeu, só aquilo. E desprezam também as outras religiões. E ainda perseguem as pessoas que acreditam em algo diferente. E que agora enxergava, enquanto não lhe chamaram os pais. Eles perseguem as pessoas. Eles chamaram os pais daquela pessoa que era cega, que Jesus curou ele. E os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Eles não acreditam em Jesus, no que Jesus pode fazer, entende? A maior religião brasileira é a judaica. Eles seguem um Velho Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu, eles ficam só ali. O judaísmo é dividido em dois grupos, os fariseus e saduceus. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. Aqui eu vou ter que continuar em outro vídeo, porque não vai caber tudo nesse daqui. Esse é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão.